João Batista é aquele que teve a coragem para se vestir de roupa esquisita e ir para o meio do mato e dizer, é tão iminente o momento, o reino está tão próximo, as coisas vão todas se desenrolar de forma tão rápida, que ele foi para o meio do mato se alimentar de gafanhoto e não fazia mais nada, exceto pregar e batizar o pessoal e dizer, se prepara porque o reino chegou, deixa eu batizar vocês. E ele batizava o povo. O ápice desse trabalho dele foi quando de repente veio um para ser batizado, e ele olhou e falou, mas você eu não posso batizar, você é o Cordeiro, você é aquele por quem eu estou batizando todo mundo, eu estou limpando todo mundo para te receber. Mas Jesus virou para ele e falou, eu vim para ser batizado. Muita gente pergunta, como é que é? Por que Jesus foi batizado? Ele não precisava lavar os pecados? Não era batismo para lavar os pecados? Sim, mas a fome não tem que juntar com a vontade de comer? Veja só, todo mundo trazia os seus pecados e era lavado pelo batismo, não é? Tinha que vir a outra parte do acordo, o antídoto. O antídoto dos pecados, quem que era? Então João Batista viu Jesus se aproximando e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus disse, você vai sim ter que me batizar, porque todo mundo traz a fome, eu trago comida, todo mundo traz a doença, eu trago a cura. E é por isso que eu vou ser batizado também, não para lavar os meus pecados, mas para trazer a pureza que vai cobrir todos aqueles que foram lavados pelo batismo. Quando Jesus fala isso, João fala, então, vamos lá. E aí ele batiza Jesus, e quando ele batiza Jesus, o Espírito Santo se manifesta e diz, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou seja, esse é aquele em quem não há condenação, não tenho nada a reclamar dele. Só alegria. João Batista viu tudo isso, mas rapidamente, à medida que Jesus começa o seu ministério e sai anunciando para os outros, o reino se aproxima e o reino já chegou, João Batista dizia, vem o reino, vem vindo aquele, de quem eu não sou digno de desamarrar nem as sandálias. Aí Jesus chega e fala, o reino chegou, começou, é agora. João Batista imaginava que o é agora queria dizer que em poucas semanas ou poucos dias ia se concretizar tudo. Ele não entendeu que o todo era longo. Ele não entendeu não porque ele não tivesse visão, mas porque se eu colocar a senhora no topo de uma montanha e disser, olha para lá a maravilha dos lugares que você vai conhecer e tiver mais 2 picos, um a alguns quilômetros de distância e um pouco mais longe, um pico maior ainda, e tiver coisas maravilhosas nesses 2 picos, é possível que a senhora os veja como se fosse uma coisa só. E imagine, o que está chegando aqui já é tudo de uma vez. E perca de vista o fato de que entre um pico e outro tem espaço e tempo. João Batista viu e ele imaginou que já era o começo, meio e fim, que já era a consumação, que a chegada do reino ia ser de uma vez só. Mas Jesus nos ensinou que ele vinha para dar início ao seu reino e que muito tempo ia passar até que ele voltasse uma segunda vez para consumar o seu reino. E sabe por que esse tempo? Lambuja para você. Esse tempo era para dar tempo de você ter nascido e conhecido a Cristo, para os seus pais terem nascido, para os seus filhos nascerem. Esse tempo era tempo da graça, era o espaço de tempo que Deus criou, porque se tudo tivesse se consumado na vida de João Batista, onde é que estaríamos você e eu? Mas Deus, na sua graça, resolveu que iria prolongar esse tempo e que o estabelecimento do reino dele teria início ali quando ele disse, eis que o reino chegou. Mas que esse reino cresceria como uma semente de mostarda no coração do povo de Deus e ele tomaria a terra e eleitos seriam reunidos de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as tribos, até mesmo esse povo mestiço que nós somos, que fala uma língua que é uma mistura de latim com influência moura, com um pouco de influência celta, até essa cultura nossa, do jeitinho, da vergonha e da cara de pau ao mesmo tempo. Deus pretendia que este povo, que nós estivéssemos inclusos no reino. Então Jesus Cristo inaugura o reino e já deu 2000 anos de tempo para a gente de lambuja. E quem sabe quanto mais vai dar, não sei.
Eu confesso que no egoísmo do meu coração, eu gostaria que tivéssemos no fim. Talvez como João Batista, eu gostaria que essa geração visse o momento final. Mas como eu disse, isso pode muito bem ser o mero egoísmo do meu coração. Quiçá ainda tenha muita gente por vir no futuro que Deus vai reunir para a nossa família. E eu não quero deixar de ter meus irmãozinhos mais novos. Já que eu sou tão mais novinho em relação aos meus irmãos de 2000 anos atrás, eu quero também ser o mais velho em relação aos que vêm pela frente, se Deus resolver nos dar sobretempo, sobrevida. Mas a humanidade está em sobrevida há mais de 2000 anos. Tá? Agora, quando a gente está em sobrevida, a gente aprende algumas coisas, né? Uma delas é que o que vier é bom, é sobrevida, já é vantagem. Já estamos no lucro. A gente não olha as coisas desse jeito. Por exemplo, a gente não para pensar que a mera existência já é uma lambuja, já é uma sobrevida. Deus não tinha obrigação nenhuma de dar existência a nós. Nós existimos como entes, como seres, e temos uma alma eterna. Isso já é em si uma coisa boa. Mas uma existência ruim não seria melhor a não existência? Não sei. Pergunta interessante para se fazer. Uma pergunta bem existencial. Mas o que eu sei, com certeza, é que Deus está reunindo um povo e dando tempo para isso acontecer. Mas para João Batista era difícil de encarar isso. A razão é porque João Batista fez fielmente o trabalho dele e avisou que o reino estava chegando. E avisou, chegou o reino, chegou o Cordeiro. E de repente Jesus sai fazendo o seu ministério e João Batista, ao invés de ser levado para o palácio na cidade capital, tem de fugir porque querem matá-lo. Não está dando certo. Se João Batista fosse, se Jesus tivesse um celular e João Batista tivesse um também, ele ia ligar e falar, Jesus, não está dando muito certo não, esse caminho não está... Cara, precisamos mudar a estratégia. Porque em vez de estar indo de bom a melhor, está indo de mal a pior. E a prova disso é que João Batista, porque ele ousou criticar uma imoralidade grande que estava acontecendo no reino de Israel, que era inclusive uma ilegalidade, porque ele ousou fazer essa crítica, ele ganhou a ira dos governantes. E os governantes, irados com ele, procuravam uma ocasião para fazer mal a ele, mas não tinham coragem e não tinha desculpa ainda que precisava. Mas a desculpa apareceu quando o rei fez um compromisso com a afilhada dele, que dançou para o rei, e o rei ficou tão impressionado que disse, o que você me pedir eu te dou. Ela falou que era a cabeça de João Batista. E João Batista foi preso, eventualmente decapitado. Então ele está na cadeia e ele está olhando e falando, ué, não deu certo. Era para ter resolvido as coisas, só piorou. E aí nós lemos em Mateus capítulo 11, do verso 2 em diante. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Agora há uma discussão se João estava fazendo isso porque ele estava vacilando mesmo, porque ele estava oscilando na confiança, ou se ele estava fazendo isso só para mostrar para os discípulos dele, porque talvez os discípulos estivessem dizendo para ele, e aí, cara, deu tudo errado, agora você é o nosso líder e está aqui na cadeia, pronto para ser decapitado. Não deu certo. Era tudo uma ilusão, era tudo um sonho. Como os discípulos sentiram quando Jesus morreu na cruz? Acabou-se o sonho, dançamos, foi mal. Como é que já virou tão popular falar no Brasil que deveria ser horrível, mas a gente ri? E aí, malandro, perdeu. Os discípulos, lá no momento da crucificação de Jesus, deviam estar olhando e falando, acabou, era um sonho, era uma ilusão. Mas antes disso, talvez os discípulos de João Batista estivessem dizendo, que história é essa do seu primo? Ele está lá fazendo as coisinhas dele, mas você está aqui e vai morrer. Eu não sei ao certo, e a Bíblia deixa isso ambíguo, se João Batista estava precisando saber, ou se os discípulos estavam precisando saber e João mandou eles irem perguntar.
Mas o fato é que Mateus nos conta que a pergunta foi direta. Os discípulos chegaram com uma pergunta direta: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Mas o que Jesus respondeu é muito interessante. Ele disse: ide, versículo 4, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Vai lá e diz para o João que ele tem que abrir os olhos, porque ele está tão fixado num mapa que ele na cabeça dele criou, que ele pensou que era o mapa certo, que ele está perdendo a capacidade de perceber que alguma coisa revolucionária já está acontecendo. E é interessante que ele acrescenta às curas que ele está fazendo, ele acrescenta e diz: vai lá e diz para o João os milagres que eu estou fazendo de restauração de pessoas, até de restauração da vida, mas junto com isso, como um culminar de tudo, ele diz: e o evangelho, as boas novas. Tira evangelho, a gente escuta evangelho na cabeça, a gente já cola isso num âmbito religioso, fora da realidade e tudo. Vamos pegar o significado de evangelho. As boas novas, as boas notícias. As boas notícias estão sendo anunciadas aos pobres. Vocês acham que aí está falando de dinheiro? Está falando de revolução social? Pobres somos nós, somos os miseráveis, os pobres de espírito, aqueles que com ou sem dinheiro têm corações que se desesperam porque não veem futuro, porque não veem caminhos, porque não veem mapas. Os saudáveis, os ricos, os grandes desse mundo, ou os que pensam que são, porque eu ainda não conheci nem um ser humano que realmente fosse. Só gente que se ilude e esquece que é pobre, miserável, cego e nu. Mas os pobres, miseráveis, cegos e nus precisam ouvir boas novas, precisam ouvir a notícia boa de que a vida tem sentido, de que Deus está no controle, de que Ele direciona as coisas, de que, para usar uma expressão que meu amigo Sam Logan usou ontem num sermão que eu traduzi, de que Jesus Cristo é o gargalo de toda a história, onde tudo se encontra. Essas boas novas estão sendo anunciadas. Jesus não responde para João Batista: muito me espanta a sua pergunta, considerando o fato de que o Senhor é conhecedor de todas as profecias. Jesus não responde para João Batista: que é isso, companheiro? Quando você estava na barriga da tua mãe e eu cheguei perto, você tremeu? Você sabe disso, na fibra do seu ser você sabe disso. Ele não responde para João Batista: ó, João Batista, as muitas aflições tiraram a sua fé. Ele diz: vai lá e fala para eles o que vocês estão vendo. Vai lá e conta para ele que vocês estão vendo os cegos verem, os coxos andarem, mortos ressuscitarem, e aos pobres as boas notícias da esperança sendo anunciadas. É interessante que ele continua. Ele fala: e sortudo, bem-aventurado, abençoado é aquele que não achar em mim pedra de tropeço. O que significa não achar em mim pedra de tropeço? O que Jesus está falando ali é: vai ser abençoado aquele que não se voltar contra mim porque acha que as coisas não estão indo do jeito que deviam ir. Vocês imaginam na história que eu contei para as crianças, se aqueles dois jovens lá não tivessem o coração que têm, que Deus tem levado e ensinado a submeterem aos pais, não como quem faz por temor, mas por amor, e que aos poucos vão deixando de ser filhos e virando filhos irmãos para mim, e que eu sei e anseio pelo dia em que seremos pares, e eu sei que ainda assim eles vão ter o respeito de que é pai, mas eu não vou tratá-los mais como filhinhos.
Esses meninos podiam ter virado no carro naquela idade e feito o que muita criança faz. Mamãe, papai está ficando louco, ele está errado, fala para ele corrigir o caminho. Mãe, faz alguma coisa, interfere. Pai, você está errado. Aqueles que são pais como eu já experimentaram isso. A gente experimenta de vez em quando o desespero dos nossos filhos quando eles juram que eles estão certos e que a gente está errado. E eles chegam a ficar desesperados. Até pedir, mãe, segura meu pai, pai, segura minha mãe, porque eles estão errados. Eu dou graças a Deus porque mesmo naquela brincadeira e provocação da viagem, eles não me fizeram pedra de tropeço. Eles não perderam a perspectiva de que eu podia estar indo num caminho totalmente oposto ao que eles esperavam. Mas eles não se esqueceram de que o pai deles ama eles e quer o bem. Então devia ter alguma coisa boa planejada. E que o pai deles não tem uma deficiência de georreferência, né? A mãe tem. Do mesmo jeito, Jesus está virando e falando assim, bem-aventurado é aquele que não esquece quem eu sou e não me faz pedra de tropeço. Que não se confunde, não confunde as bolas e não se coloca na posição de julgar se eu sou quem eu sou. Porque ele continua, eu sei que é isso que ele quer dizer, porque continua a narrativa dizendo assim. Então, em partindo eles, quando os discípulos de João saíram, Jesus aproveitou para ensinar aqueles que estavam com ele. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. O que é que vocês foram ver no deserto, quando João estava lá? Saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, o que é que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta. Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo. Agora Jesus começa a falar de João Batista. E Jesus não começa a falar, poxa, será que João fraquejou na fé? Ou será que ele estava dando uma lição, uma lição maêutica para os discípulos dele? O que deu em João? Será que João está bem? Será que o pessoal confundiu, em vez de cortar a cabeça dele, estão dando paulada na cabeça dele? Por que o João fez uma dessas? Poxa, que desapontamento, é meu primo, ele devia saber melhor. Jesus vira e fala, escuta, vocês saíram no deserto para ver o quê? Para ver João Batista. Para ver um cara vestido de roupa estranha, vivendo uma vida estranha, e vocês tiveram que sair de onde estavam para ir atrás dele. E eu digo para vocês, ele é o que veio para preparar o meu caminho. Ele é um profeta, um grande profeta. Em verdade, no versículo 11, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas aí ele completa. E agora, escuta bem isso, porque eu espero que seja simbolicamente, não gosto de fazer isso, mas eu espero que seja simbolicamente um soco no seu estômago e no meu. Porque Jesus completa a frase dizendo assim, ninguém dos nascidos entre as mulheres apareceu que seja maior do que João Batista. Mas aí ele completa, mas o menor do reino dos céus é maior que ele. Ele está dizendo que você, eis aí o soco, está dizendo que você, no reino dos céus, é maior que João Batista, porque ele veio para preparar um caminho que ele não pôde ver consumado ainda, porque ele aguarda na sepultura o dia em que verá Jesus Cristo reinando, soberano, já sobre todas as coisas. Porque João Batista teve um papel maravilhoso de preparar para a entrada na Terra Prometida, mas como Moisés, que chegou a ver a Terra Prometida de longe, mas nunca entrou nela porque morreu logo antes, João Batista não viu o que você está vendo.
João Batista chegou a ver, pelos olhos dos discípulos dele, os coxos sendo curados, os cegos sendo curados. Ele chegou a ver isso, mas ele não chegou a ver o grau de transformação de coração que Jesus faz hoje. E você vê isso. Você vê a mudança muito mais radical do que uma cura externa ou uma libertação externa. A mudança de corações que tem os seus olhos transportados da visão míope que só pensa, que sabe os caminhos, e no próximo dia, para uma visão que bota referência na eternidade e passa a pautar o resto dos caminhos todos, olhando para aquela eternidade. É por isso que Jesus fala, não houve ninguém maior que João, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Ele continua, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. São palavras um pouco complicadas. Talvez ajude, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vou explicar, não é tão complicado assim. Quando ele fala que o reino, desde João, está sendo tomado à força, ele está falando daqueles que não estão vendo certas realidades do reino, e que o reino ali está sendo tomado a unhas e dentes. É na base de curas, de confrontos, de expulsar os demônios, é na base de perder a cabeça, é na base de ser martirizado por amor a Cristo, que o reino estava sendo tomado, já desde a época de João Batista até a época de Jesus. Era aquele momento do confronto, da ponta da lança, a primeira penetração, aquele momento pior, no qual existe toda a violência. E Jesus disse, o reino está sendo tomado à força já desde João Batista. Assim como Davi, que para construir o reino de Israel, precisou sujar as mãos de sangue. E isso cortava o coração dele, porque ele não queria ser um homem sanguinário. Mas precisou ser. E aí Deus promete para Davi, mas o teu filho Salomão vai ter as mãos limpas e vai poder fazer o que você não pôde fazer. E da mesma forma Jesus Cristo está dizendo, se começou com João esse movimento, se culminou em João esse movimento, onde o reino é tomado pela força, agora eu inauguro uma nova era, onde não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eu inauguro uma nova era, onde pessoas não serão compelidas, serão antes persuadidas no seu coração. Eu inauguro uma nova era, na qual aqueles que vão se apoderar do reino, serão mais bem-aventurados do que João Batista, porque o farão com aquele fardo leve, que Jesus chama. Somos nós, queridos. Deus nos dá esse reino de graça. Pode ser que alguns irmãos hoje ao redor do mundo ainda tenham de perder a cabeça por amor a Cristo. Mas não é a experiência da maior parte de nós. Deus nos chama de uma forma leve, de uma forma gostosa, de uma forma agradável. E Ele nos chama para o bem e não para o mal. Ele nos chama para uma transformação de vida que não torna a vida mais miserável, mais pobre. Ele não nos chama nem por intermédio da lei. A lei nos ajuda a identificar limitações, as regras nos ajudam a identificar as deficiências e dificuldades que nós temos. Mas não é nem pelas regras que Ele nos chama a despeito delas, pela graça. E Ele diz, eu não vou tentar mudar seu comportamento para você ser aceito por mim. Eu vou mudar teu coração, deixa o comportamento mudar depois como relacionamento do nosso novo amor. Isso é lindo demais. E é isso que o Evangelho inaugura, é isso que Jesus está fazendo. O mesmo Jesus que vai dar a vida para ser a base na qual isso pode ser feito, está anunciando essa boa nova. E é por isso que ele no versículo 15 fala, quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Seja esperto, saca o que eu estou falando. Mas aí ele faz um indiciamento. E um indiciamento que serve para aquelas pessoas contemporâneas dele, naquele instante. Mas que eu acho que cobre todo o vale
até o próximo pico da montanha, quando Jesus vier a segunda vez. O que nos põe aqui no meio desse vale é um indiciamento nosso. E é talvez aí que eu queria chegar. E eu preciso deixar claro para vocês, eu estou falando primeiro para mim. Eu estou falando para mim porque a primeira pessoa a facilmente esquecer essas mesmas maravilhas que eu anuncio e começar a reclamar que talvez o mapa esteja errado, sou eu. E perder a alegria, meu Deus do céu, que absurdo, mas chegar a perder a alegria por achar que o mapa não é o que eu queria ou o que eu esperava. E Deus que me perdoe, Deus que perdoe vocês, porque eis aqui o indiciamento que Jesus faz. Ele diz assim, mas a quem hei de comparar essa geração? Essa geração, todo mundo que vive dentro dessas aspas. É semelhante a meninos que sentados na praça gritam aos companheiros. Jesus está dizendo, é como se eu fosse um menino gritando para os meus outros amigos, sentado numa praça. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. O indiciamento é esse. A gente falta a festa. A gente não vive como quem tem certeza de que o futuro realmente está garantido pelas boas novas, de que os pobres têm esperança, de que os coxos vão andar, de que os cegos vão ver, porque Jesus fez toda essa diferença, de que nós já estamos vivos, ainda que pareça que tem poeira de morte ao nosso redor. De que nós não estamos esperando o momento de ter vida eterna. Quando é que começou a tua vida eterna? Aquele que está em Cristo vai experimentar a morte física uma vez, e depois disso vai ser restaurado em corpo perfeito. Essa é uma grande ofensa. Isso foi o que fez com que os filósofos gregos todos que estavam no Areópago se escandalizassem e fugissem depois que Paulo falou. Foi essa parte. Foi quando ele virou e falou da ressurreição. Foi quando ele virou e falou que em Cristo nós seríamos ressurretos para sempre. Márcio, meu irmão querido e amigo, tudo que falta para mim e para você é trocar o corpo corruptível por um incorruptível. A alma já é essa que vai viver para sempre. E nós vamos carregar tudo. A amizade, o carinho, as nossas histórias juntas vão ser carregadas para a eternidade nessa mesma alma. O corpo vai ser melhorado, né? E você está rindo só porque eu sou mais velho que você, então o meu vai precisar de mais melhora que o seu, né? O Márcio falou que ele vai ficar mais alto. Ou eu mais baixo, sei lá. Mas a expressão aqui, que é feita em poesia, e você não vê Jesus usando expressões, metáforas tão poéticas sempre, ele diz o quê? Aqui que eu vou comparar essa geração. É gente que quando tocaram a flauta se recusou a dançar, e quando houve choro se recusou a chorar. O que é? Quem é que faz isso? Quem é que se recusa a alegrar no momento da alegria e fazer a festa e se recusa a viver o pranto na hora que tem que viver o pranto? É quem está anestesiado com a vida. É quem não está vivendo hoje, já como filho da eternidade. Cada momento é significativo. Cada momento é prenhe de significado. É prenhe de beleza. E até a nossa dor precisa ser experimentada com o lamento apropriado, com o pranto apropriado, sabendo que lágrimas não são eternas, que vai passar, que tem uma promessa absoluta de que o próprio Jesus Cristo vai enxugar cada lágrima dos nossos olhos. Escuta Jesus de novo. Aqui eu vou comparar essa geração, aqui eu vou comparar vocês. Às vezes a minha impressão é de que vocês são como meninos que sentados na praça gritam para os seus amigos, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós fizemos lamentos e vocês não lamentaram conosco. Pois veio João Batista, aí Jesus explica por que ele está falando isso para eles. Ele fala, pois veio João Batista que não comia nem bebia, era ascético. E vocês disseram, tem demônio. Agora vem o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Não fique escandalizado, porque eu estou lendo a Bíblia, tá? Veio João Batista, que não comia nem bebia, e vocês disseram que ele era endemoniado. Agora venho eu,
que como e bebo. E vocês dizem que eu sou um glutão e um bebedor, um bêbado. Como que eu sei que é bebedor? Eu sei que é tão delicado isso aqui, alguém vai tentar falar, não, ele está falando de beber água. Está uma ova. Veio o filho do homem que come e bebe, e vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho. É o que está escrito, pode ler no versículo 19. Amigo de publicanos e pecadores. Porque Jesus não fazia preconceito das pessoas. Jesus sabia que o que suja o homem não é o que vem de fora, é o que sai de dentro. Jesus, aquele que foi chamado de amigo de publicanos e pecadores. Publicanos eram os párias da vida política ali, porque eles eram os colaboradores com o exército romano, com o Império Romano. Tá? Vocês dizem que eu sou um beberrão, um comilão e um amigo de pecadores. Resolvam, o que vocês querem? É um ou é o outro? O problema não é esse. O problema não é João, na hora dele, tinha que fazer aquilo porque ele foi consagrado para fazer aquilo. Eu vim para mostrar que o sacro, que o santo, habita nesse mundo real e no meio das pessoas. João veio para chamar, para vocês se prepararem para mim. Agora eu vim para a vida, e a vida é onde? É na roda. A vida concreta e real. E aí Jesus conclui dizendo assim, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Interessante que ele tenha escolhido usar o tema sabedoria, porque sabedoria, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios particularmente, é uma referência simbólica ao próprio Jesus Cristo. Ele é sabedoria de Deus. Então, quando o Provérbios fala, a sabedoria clama nas ruas, ninguém quer ouvir a sua voz, está falando de Jesus. Ele é o Logos divino, que João começa dizendo assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele fala ali do Logos, a palavra é Logos. Eu estou usando uma palavra grega só porque essa Logos está tão conhecida que quase todos vocês já ouviram o termo. Quais são algumas palavras que a gente usa que são derivados desse conceito do Logos? Lógica. Grande parte das ciências usam Logos no nome. Psicologos. Odontologos. É o estudo, a lógica, a razão, o raciocínio de alguma coisa. Pode ser de uma área particular. Mas o Logos, o princípio racional de tudo é Jesus Cristo. E a Bíblia é clara, é isso que João 1:1 diz. A palavra que você vê lá traduzida por verbo é Logos. A sabedoria de Deus, ela se manifesta pelas suas obras, é pelo que ela faz, é pelo que ela transforma. Às vezes a gente olha e fala, poxa, mas será que nós estamos perdendo? A gente não está conseguindo transformar a sociedade do jeito que devia. Mas a gente perde de vista o fato de que os pobres estão recebendo as boas novas, de que os carentes estão sendo cuidados, de que Deus está transformando corações endurecidos como o seu e o meu e nos trazendo num ponto onde nós dizemos, Senhor, eu me encho de esperança e confio que ainda que tudo vá passar, tudo vai passar numa direção boa. Porque eu falei das palavrinhas mágicas lá, isso vai passar, mas isso pode ser meio deprimente, né? Pode ser isso vai passar meio assim de resignação, que eu chamei de estoicismo. Mas não isso vai passar e depois que passar, vai numa direção boa. Deus é bom, o caminho dele é bom. Jesus está me levando para um lugar bom, e se o lugar não bate com aquele que eu esperava aí, ou com o mapa que eu tenho na mão, é porque ele vai me fazer uma surpresa com algo melhor ainda. Essa expectativa do bem, não romântica, de quem diz tudo vai dar certo, porque nesse mundo, quando cai o pão com manteiga da sua mão, tem grandes chances de que ele vai cair com a manteiga para baixo.
mas é a esperança porque Jesus Cristo disse, eu vim para trazer um fardo que é leve, eu sou manso, eu trouxe para vocês a graça de quem já te perdoou. Jesus sabe muito bem, e eu vou contar uma coisa para vocês, tem muita coisa boa que vocês ainda vão ouvir um dia. Provavelmente vocês vão ouvir muita coisa ruim dessa vida e vão experimentar muita coisa ruim nessa vida ainda, se vocês tiverem muito tempo para viver. Mas tem muita coisa boa, bonita, bela que vocês vão ouvir. Mas nenhuma tão maravilhosa quanto um dia que Deus vai olhar nos seus olhos e falar, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E você vai falar, espera aí, o Deus do universo tem prazer em mim. Será que isso é possível? Ele já fala isso no genérico hoje, mas a promessa da Bíblia é de que um dia Ele vai olhar nos nossos olhos e dizer isso. E quando Ele falar, pelo olhar, pela voz, pela mera presença dEle, porque a palavra dEle é uma que ninguém consegue duvidar, quando Ele fala, você não vai ter uma sombra de dúvida de que você é um filho amado em quem Deus se compraz. Por causa do teu irmão mais velho, Jesus Cristo, que te deu de presente tudo isso que só Ele tinha direito. E Ele disse, eu quero te dar de presente também. Essa é a promessa. Aí volta o que eu falei, você tem uma admoestação e uma promessa, né? A admoestação é, não perde tempo perdendo essa festa. Não seja tão anestesiado no seu coração, que ao ouvir o toque da flauta você não dance. Que você diga como João Batista, eu vou ser tão puro que eu não vou nem comer nem beber. Mas como Jesus Cristo, alguém que diz, eu choro com os que choram, eu rio, me alegro e danço com os que se alegram. E eu sei que Deus caminha as coisas para um bom desiderato. Um último ponto. É mais fácil acreditar que Deus está levando as coisas para um fim bom no coletivo, no abstrato. Não, eu sei que no final das contas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita e que tudo vai caminhar para algo bom no final. Mas a pergunta óbvia que a gente às vezes não faz por vergonha é, mas vai ser bom para mim? Vai. Vai ser bom para todos e vai ser bom para cada um de nós. Vamos orar? Aquilo que é teu, Senhor, grava nos corações e usa para nos motivar. Se porventura algo foi colocado ali que não seja da tua palavra, então impede que ache morada nos corações. Mas obrigado, Senhor, pela esperança que nós recebemos no Evangelho. E pela forma tão direta como Jesus lida conosco, assim como lidou com João Batista, não abrindo mão da repreensão necessária e da admoestação, mas mostrando sempre um caminho melhor e de esperança, e não um caminho pior, e não portas fechadas. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém.